teatral e na educação ao mesmo tempo, né? E vamos já começar, então, às 7 horas. Boa noite, né, todos que estão aqui. Já temos algumas pessoas online assistindo ao vivo. Essa é a nossa 5ª aula, né, do curso de pós-graduação Lato Sensu Jogos Teatrais. A aula de hoje é Aplicabilidades dos Jogos Teatrais. Faz parte do curso, né, Lato Sensu. O curso tem 450 horas no total, né, ele pode ser cursado no mínimo em 8 meses, no máximo em 12 meses. Essa é uma disciplina que faz parte do núcleo específico do curso, né, já na primeira aula, né, passando uma revisão bem geral do que a gente viu até agora. A nossa primeira aula foi de História do Teatro Grego, então a gente falou toda a questão do surgimento desse teatro ocidental, né, esse teatro no Ocidente, o surgimento do primeiro ator, como que foi a questão das grandes dionisíacas, que se deu como a gente entende hoje essa configuração do teatro, palco e plateia. A gente falou dos 3 maiores dramaturgos, né, da época da antiguidade clássica grega, né, Sófocles, Édipo e Ésquilo. Na segunda aula, nós falamos da Idade Média até o período da Renascença, né? Falamos também da comédia dell'arte nesse período. Terceira aula, a gente falou já do modernismo, né? Do pós-guerra até mais ou menos passamos, né? Foi um passant chegando até hoje nessa ideia de linguagens híbridas, esse hibridismo da arte que se fala muito, né? Essa mistura de artes cênicas com artes visuais, com cinema, com uso de tecnologia, a gente falou disso. Na última aula que nós tivemos, a gente falou sobre conceitos dos jogos teatrais, que a gente usa, né, toda essa criação da Viola Spolin. Eu trouxe aqui de novo, a gente falou já na aula passada, né, do fichário dos jogos teatrais. Todos esses vídeos das aulas que eu falei estão disponíveis, né, no canal da Facometic. Quem já está ali já curte o canal, né, segue. E também para quem é nosso aluno, na plataforma do aluno está disponível lá em aulas ao vivo, as aulas e também o material de apresentação. Tá? Então, para quem é nosso aluno, tem acesso a esses 2 materiais. Tá certo? Dá um oi para as meninas de Balneário Camboriú, as Mariadas. Elas têm uma escola de teatro em Balneário Camboriú, muito legal, dão aulas para as crianças, para jovens, para adultos, tudo, são ótimas. Que legal, bem-vindas, meninas. Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, a essa ideia do jogo, pensando na aplicabilidade. Por que a gente separou, né? A viola, como a gente trabalha com os jogos da viola, existe uma série de conceitos e de entendimento do fichário, de entendimento da ficha, dessa ordem do dia, que é uma sugestão que ela dá, todo esse entendimento, que foi essa parte toda de conceitos. A gente já fala do jogo específico na disciplina de conceitos, mas a gente está mais preocupado na disciplina de conceitos em fazer o aluno entender o funcionamento do jogo, o que é que a gente fala, o que a gente quer dizer quando a gente está falando de foco, o que a gente quer dizer quando fala de instrução, como que se faz a avaliação, esses pontos que são realmente importantes. Na disciplina de aplicabilidade, a gente já traz, assim, como colocar realmente esses jogos na prática, como escolher o jogo, né? Porque, eu quero trabalhar determinada habilidade. Mas são mais de 200 jogos, como que eu vou fazer? Né? E a gente vai recriando, a gente vai criando os nossos próprios jogos, né? Então, nessa disciplina, a gente vai realmente trabalhar com essa ideia da improvisação, capacidade de improvisação do professor, né? Como que ele pode trazer esse jogo, transformar esse jogo, às vezes, para próximo da realidade, né, que ele está trabalhando, ela está trabalhando, e como que esses educadores vão conseguir trabalhar determinadas habilidades, né, que precisa para aquele grupo, seja de criança, de jovens, de adultos, né, porque o mesmo jogo pode ser aplicado para todas as faixas etárias, ele vai conseguir escolher o jogo ideal, né, porque, é claro,
cada turma é completamente diferente uma da outra, e como que a gente vai fazer isso? Né? Quem tem que ter esse feeling, né, essa rapidez, é quem vai dar a aula, quem vai dar o jogo. E às vezes, durante o jogo, você pode ver, nossa, não está funcionando, não está trabalhando. Então, o professor tem que criar essa habilidade, né, de conseguir perceber o jogo, o funcionamento, e conseguir estar aberto para mudar de jogo, né, e ir para frente. Né? Então, é mais assim, essa disciplina é mais para entender um pouco melhor como funciona o jogo, para professora, o oficineiro, né, a oficineira, a pessoa que estiver, né, passando o jogo, conseguir ter essa capacidade de jogo de cintura, digamos assim, de conseguir escolher o melhor jogo e também interromper ou modificar, entender melhor, né, como fazer. Eu vou apresentar aqui para vocês os slides. Só um pouquinho. A minha tela saiu, foi isso? Minha imagem? Saiu. Pois é, para mim aqui eu estou aparecendo. Vamos lá. Vamos ver quem tá aí com a gente ao vivo agora. Ó, vamos lá. Vocês já tá vendo a tela? Sim, já estamos. Tá, então, novamente, para quem não estava, né, voltando a disciplina Aplicabilidades dos Jogos Teatrais, do curso de pós-graduação em Jogos Teatrais, né, coordenado por mim e pela Paula. Né, então, vamos pensar no jogo. Né? Sempre se começa com um planejamento do jogo. Na aula anterior, eu já tinha falado mais ou menos como que eu, Cristiane, faço essa escolha, né? Eu tenho as fichas, né? Eu tenho o fichário, lembrando novamente, essas duas disciplinas são baseadas nas fichas, né, da Viola Spolin, no fichário dos Jogos Teatrais. E então, como eu tenho esse fichário, e eu tenho também várias anotações de mudanças de jogos que eu fiz, principalmente quando estava dando aula, eu já teve um momento da minha vida como professora que eu tive 300 alunos, né? Então eu precisava muito de anotar, eu tinha um fichário meu mesmo, para cada turma, onde eu anotava o que foi feito, o que funcionou, o que não funcionou. E então, quando eu vou para a sala de aula, e eu fazia isso já com umas turmas, eu vou com as minhas fichas separadas, né? E eu vou com elas todas juntas e separada com os meus jogos iniciais, jogos intermediários e os jogos finais, né? Eu deixo eles separadinhos. E, tipo, é um monte de ficha. Eu passo todos os jogos? Não. Né? Dificilmente, nunca consegui dar todos os jogos, nunca nenhuma turma esgotou toda essa seleção. Por quê? Eu sempre escolho jogos a mais. Por quê? Né? A gente precisa adaptar muitas vezes para o jogo no meio, né? Alguns jogos eu criei, eu tenho os meus próprios jogos que foram baseados em Viola Spolin, mas são meus, né, que eu apliquei com alguns alunos, que funcionava às vezes muito bem com uma turma e não funcionava de jeito nenhum com outra turma, né? Então, tem algumas adaptações que eu ia fazendo, principalmente às vezes colocando, como eu tenho a minha pesquisa da questão da interdisciplinaridade, eu trazia muito essa questão de querer trazer para o jogo também o cinema, querer trazer a música, né, fazia essa mistura nos jogos, que é algo que não tem, né, dentro da viola. Eu trazia isso para o jogo, então fazia essa modificação, né? Então, sempre quando você vai planejar o jogo, o que eu falo para todo mundo, e a própria Viola também fala, conheçam os jogadores, né? Então, antes de qualquer coisa, antes de fazer a separação das fichinhas, quem é a turma? Quem são essas pessoas? Que comunidade é essa? Qual que é a comunidade escolar, se for uma escola? Se for uma empresa, quem são os funcionários, os gestores, os diretores? Quem vai estar envolvido nesse jogo? Quantas pessoas? Quanto tempo? Né? Essas pessoas são de que classe? Elas já têm algum conhecimento em teatro? Elas têm algum conhecimento em arte? Né? Então, conhecer de forma geral, né? Quase uma sondagem de quem é a pessoa que você vai dirigir esse jogo. Ah, nunca vi, não sei, só me falaram a faixa etária. Tentar o máximo de informação.
Um exemplo prático, eu dei uma oficina no Centro Cultural São Paulo, uma vez, em que a turma era muito diversa. Eu tinha as fichas, né, fichas de inscrição, e tinha faixa etária muito diferente, né, tinha alunos, como era a partir de 16 anos, então tinha alunos de 16, tinha alunos de 20, tinha alunos na faixa de 30, e tinha alunos muito mais velhos, já com seus 45, 47, que estavam ali. Então, assim, era uma pessoa já adulta, mais velha até do que eu naquele momento, com adolescentes na mesma turma, né? E eu ficava, gente, por quê? Daí tinha uma questão que eu tinha pedido para colocar na ficha de inscrição, que era por que você tem interesse em fazer essa oficina. Então, era uma forma de conhecer, então tentar conhecer. Como eu tinha essa opção de colocar alguma pergunta na ficha de inscrição, eu coloquei tanto a questão se tinha conhecimento, né, em arte, era um curso de artes híbridas, né, linguagens híbridas, era o conhecimento de arte, né, e o porquê que escolheu fazer aquela oficina. Porque isso vai te dando uma ideia melhor de quem são essas pessoas e por que elas estão ali. Né? Então, isso é uma coisa que é muito importante e está em primeiro. Né? Segundo, esteja disponível para adaptações. Né? Porque, como eu falei, tem jogos que eu mesma criei para a turma que funcionava excelente para uma turma. Na outra, eu ficava assim, meu Deus do céu, esse aqui é para ser um exercício de concentração, essas crianças estão, falta se pendurar no ventilador. Então, assim, não funcionou, né? E eu tinha que ficar insistindo? Não, no primeiro momento não, porque senão não vai funcionar, nunca mais eles vão jogar. Então, é aquela coisa rápida de vamos mudar de jogo, vamos fazer outro. Então, não deu certo, passa para o próximo. Não deu certo, passa para o próximo. Deu certo, ok, vamos ficar aqui por um tempo, né? Vamos fazer, não canse a turma com o jogo, mas assim, mude. Então, esteja aberto realmente para ter esse papel, né, de leitor, de como está funcionando o jogo ou não está funcionando. Às vezes também o jogo funciona muito bem nos primeiros minutos e depois ele cansa, então também é o momento de parar, porque a ideia é que sempre parar no jogo no momento que os alunos estão curtindo muito. Por quê? Para eles quererem jogar novamente esse jogo, para eles quererem novamente ter essas aulas, né? Ter essa magia, essa coisa de ser muito legal. Então, tente parar, né? Quando começar a cair um pouco a energia, já encerre o jogo, passe para outro, tá? E o tempo para o mínimo. O que é o tempo para o mínimo? O mínimo que eu tenho que fazer é pelo menos um jogo inicial, ou seja, de aquecimento, de preparação, um jogo de desenvolvimento intermediário, que é aquela habilidade que eu quero desenvolver, e um jogo final, que também é um jogo de relaxamento. Geralmente a gente usa os mesmos de aquecimento, mas para esse sentido, para voltar, né? Preparar a pessoa para a próxima atividade, ou para o encerramento da aula, encerramento do curso, o que for. Então, assim, eu preciso ter esse tempo de pelo menos 3 jogos. Então, eu tenho só 45 minutos de aula, e eu perco 10 minutos organizando o espaço, e no final eu vou perder mais 10 minutos para reorganizar o espaço para a próxima aula. Né? Tipo, isso é uma realidade para muitos professores. Então, o que me sobra? Né? Eu tenho 20 minutos. Vamos fazer, nesses 20 minutos, 5 minutos de jogos de aquecimento, tentar fazer 10 minutos de jogo de desenvolvimento, que seria o mais importante, e 5 minutos de jogos finais. Porque a gente precisa ter isso calculado. Então, daí também, você, além de ter essa coisa da sensação, é de ficar com o olho no cronômetro e fazer, dar tempo. Então, assim, conheça o seu tempo. Mesmo assim, tá muito legal esse jogo, passa para o próximo, deixa o outro grupo, senão não adianta. As Mariadas colocou, verdade, Cris, o tato do professor em relação a cada particularidade, peculiaridade de cada turma é primordial, cada turma é uma turma. Exatamente. Não tem como a gente querer fazer a mesma coisa com pessoas diferentes, com idades diferentes, e mesmo com a mesma, né, vai ser sempre ter alguma particularidade, então você precisa ter, né, esse senso, né, de como está sendo, e pensando, respeitando o tempo, respeitando o espaço. Outra coisa importante é conheça o espaço e os materiais necessários, né, então, assim, é uma sala de aula tradicional, como a foto que eu estou aqui?
alguns jogos não vai funcionar aí. Então, eu volto para aquele, qual é o tempo que eu tenho, quem são esses jogadores, eu preciso organizar esse espaço, como eu preciso devolver esse espaço. Algum jogo, como eu falo, eu adaptei muitos dos jogos dela para aquilo que eu estudo, né, da interdisciplinaridade. Então, assim, às vezes eu vou colocar música, eu preciso de uma caixa de som. Para o colégio tem que fazer reserva, eu não fiz, e agora como é que eu vou fazer? Esquece, né? Não fica quebrando muita cabeça, passa para o próximo. E assim, tá, beleza, tem uma caixa de som, vou levar. Mas tenha sempre um plano B, tipo, isso é primordial, porque vai que não funciona, vai que falta luz. Então, não fique presa àquele aparelho, àquele material, né? Tem alguma coisa, se não der certo, eu tenho isso. Né? E assim vai, tem jogos para fazer, tipo, no pátio, sem material nenhum. Né? Tem jogo que precisa de um espaço maior, porque tem uma turma gigante e fala para fazer um círculo com todo mundo, ou reduz, ou divide a turma. Né? Quem tiver sorte de ter monitor, né, faz essas separações. Sempre entenda realmente o que precisa. Eu tenho uma turma com 40 alunos e tem alguns jogos que eu queria fazer, mas não consigo porque é muita gente. Tem como pedir para auxiliar, né? Se for na escola, se for numa oficina, se for um curso livre, tem como pedir para alguém auxiliar nesse momento? Né? Vai pensando o que você precisa. Né? Então, tenha isso sempre em mente, não espere que o lugar onde você vai dar o curso, né, que vá te dar todos os materiais, vá atrás, procure, esteja preparado. Né? Agora vamos pensar nos jogos, não jogos iniciais, né, jogos de aquecimento. Então, aqui, no meu caso, eu separei esses 3. Eu coloco clipes de cores diferentes, para no momento fica mais fácil, né, vai que bagunça e depois aquela coisa. Tinha dias que nesse ano que eu tinha 300 alunos no total, eu dava aula de manhã até o final da tarde, e às vezes estava com a mesma ficha, eu ia usar a ficha, a mesma ficha numa turma, com a outra turma, no final estava tudo bagunçado, mas como eu tinha as cores, eu ficava fácil saber o que era inicial, o que era desenvolvimento, o que era final. Né? Então aqui, por exemplo, eu separei, o laranja são os exercícios de aquecimento. Legal, separei 3. Vou fazer os 3? Não. Né? Aquele que eu já falei, eu vou primeiro sentir a turma, eu sei que para uma turma isso não funciona, para outra funciona. Quando a gente tem essa continuidade com os alunos, fica mais fácil, né? Quando é uma oficina, por exemplo, já é mais difícil, porque você não tem esse conhecimento prévio, nem essa continuidade com os alunos. Então, às vezes você tenta, também é bom ter um planejamento maior nesses casos, tá? Ter um pouco mais de jogos, porque pode ser que nada funcione, pode ser que todos funcionem. Né? Então, aquecimento. Geralmente, o exercício de aquecimento, ele é usado realmente para unir a turma, para acalmar, mas você já pode usar esse momento, esses jogos iniciais, para trabalhar algum aspecto específico com o grupo. Né? Então, o que funciona muito com as turmas agitadas, né, que geralmente é o mais comum que se tem nas escolas, né, vamos trabalhar aquecimentos silenciosos com esses alunos, né, porque se a turma já é agitada e você faz um aquecimento já de caminhada no espaço, por mais que o exercício de caminhada no espaço seja também um de reflexão, onde você vai percebendo o seu corpo, vai percebendo o espaço, uma turma muito agitada, aquilo vai virar, às vezes, uma correria. Então, não pegar alguns outros jogos, né, que faça, às vezes, no mesmo lugar. Como essa imagem que eu escolhi, justamente assim, na mesa que o aluno está, ele consegue fazer esse exercício, porque é um exercício de concentração, né. Eu dei como exemplo, sentindo eu com o eu. Né? Por que esse jogo funciona muito bem? Primeiro porque não precisa mudar de lugar, não precisa ficar em pé, não precisa fazer nada. É cada um na sua cadeira, na sua mesa, né, se essa for a disposição da sala. Se for um espaço aberto, melhor, pode ser feito sentado, pode ser feito em pé. A ideia é, né, tipo, os jogadores, né, os alunos, eles vão sentir o contato do corpo deles, né, com
com o ambiente, onde que eles estão, conforme a indicação, né, conforme a instrução. Então, a primeira instrução, né, sinta os pés nas meias. Né? É claro, você vai ver a turma, nossa, tá um calor, assim, né, Rio de Janeiro, 40 graus, ninguém tá de meia. Você não vai dar essa instrução que tá aqui na ficha, você vai dar outra, né, sinta seus pés no seu chinelo, por exemplo, né, sinta suas mãos, né, sinta os seus braços, sinta o seu cotovelo, vai falando todas essas partes do corpo primeiro, para fazer o aluno se sentir daquele momento presente, sentir o seu corpo, né, e depois colocando como que está esse ambiente, né, como que está a cadeira, né, esse espaço, né, vai aumentando, né, tipo, sinta o espaço à sua volta, né, uma indicação que ela tem aqui que eu acho muito boa, que é assim, vá para dentro e tente sentir o que está dentro da sua cabeça com a cabeça. Né, o que eu estou pensando agora? Né, porque no momento é sempre bom fazer esses jogos com os olhos abertos, para ter mais a sensação do momento presente mesmo, né? Mas, às vezes, é muito difícil, principalmente com crianças pequenas. Então, quer fazer com o olho fechado? Ok, faz, porque ajuda realmente a se concentrar. Né? O estar com os olhos fechados auxilia na concentração e nesse encontro com eu. Faz uma vez, faz duas, faz três. Na quarta, já pede para abrir os olhos. Né? Começa com os olhos fechados, passou uns 2, 3 minutos, abre os olhos, mas continue o exercício. Né? Agora de olhos abertos. Né? Como foi? E coloque esse abrir os olhos nas instruções, né? Como que foi abrir os olhos? Né? Como a luz reagiu? Né? Qual foi o primeiro sentimento? Qual foi o primeiro pensamento que te veio ao abrir os olhos? Né? Se coloque no lugar do outro. Né? Olhe para o lado, sem fala. Né? Olhe sem mover a cabeça. Olhe para o lado sem mover a cabeça. Esses movimentos dos olhos. Né? Olhe para cima, sem movimentar a cabeça. Vai explorando, vai aumentando, né, esses jogos. Um outro jogo também muito bom é o Ouvindo o Ambiente. Ele serve também para essa ideia de acalmar. Então, concentra a turma e acalma também quem é muito agitado. Então, qual que é? Ouvir o maior número de sons possíveis no ambiente imediato. Né? Então, todos sentados, em silêncio, daí sim fecha os olhos, porque a gente vai colocar a concentração na escuta, então a gente já vai estar trabalhando tanto a habilidade de concentração, a habilidade também de escuta, né, e de atenção, né, no mesmo exercício. Então, em silêncio absoluto, né, vamos se concentrar e ouvir os sons do ambiente. Vai dando instruções, né? Ouça todos os sons à sua volta, preste atenção, ouça o maior número de sons possíveis. Né? Vai deixando esse tempo para ouvir. O que eu fazia às vezes também, né, com as crianças pequenas. Com uma caixinha de som, fazia algumas interferências sonoras. Né? Colocava uma buzina, colocava outro som, colocava um som de passarinho. Né? Na escola, tanto aqui como em Floripa, tinha muito som de natureza próxima. Então, tinha esse som natural, né? Então, isso vai trazendo. E depois a avaliação, como é que é? Que som você ouviu? Né? Mas deixa todo mundo falar. E você? Alguém ouviu um som diferente? Aqui, quem estava mais na frente, que estava mais perto da caixa de som, ouviu tal som? Você ouviu som alto ou baixo? Você lá atrás, você ouviu? Como você ouviu? Né? Então, vai questionando, vai deixando com que eles falem, né? É um aquecimento silencioso também e, ao mesmo tempo, um jogo sensorial. E depois de feito esses jogos, que são mais de percepção, é um exercício de concentração, mas também de percepção de si, percepção do outro, percepção do seu corpo, percepção do ambiente, né? Daí sim, vai para um jogo de aquecimento mais físico mesmo, né? Então, eu colocaria como ideia uma caminhada no espaço, mas a caminhada no espaço ainda é número 1, né? Que é sentir o espaço com o corpo todo. Né? Então, os jogadores caminham e investigam fisicamente o espaço como se fosse uma substância desconhecida. Essa é a descrição do jogo. Mas a ideia é realmente assim, ir caminhando nesse espaço e sentindo o seu corpo, sentindo o ambiente, cruzando com o colega.
As Mariadas colocaram que eu iria perguntar exatamente isso, sobre os olhos fechados. Porque as crianças ajudam bastante a concentração. Sim, muitos jogos, né, principalmente de aquecimento, é bom que seja com o olho aberto. Esse mesmo da caminhada no espaço, toda a instrução, todo o jogo o fichário da viola é que faça com os olhos abertos. Mas mesmo nesse de caminhada, dependendo do tamanho da turma, dependendo do espaço, pode deixar também que seja com os olhos fechados no primeiro momento, né? Até para tirar essa timidez que às vezes a pessoa tem em qualquer faixa etária, né? Não é só criança, não. Todo mundo tem esse momento de timidez. Então, deixa no primeiro momento, faz de olho fechado, caminhando devagar, tendo esse cuidado, né? Observando bem a turma, e depois, né, tipo, vai colocando essa coisa, abre os olhos devagar e vai incluindo, né? As meninas, está ótima live, mas temos que dar aula. Obrigada pela troca, queremos mais. Vai ficar gravada a aula, então depois é só voltar aqui e vir assistir, tá? Sem problemas. Boa aula para vocês, meninas. Então, voltando. Então, esse caminhada no espaço, você faz essa turma indo caminhando, essa caminhada em silêncio. Uma coisa que eu fiz, que daí eu criei, algumas pessoas também já criaram, que não é algo da viola, mas dá muito bem para fazer nesse espaço, é colocar ritmos nessa caminhada, né? Então, colocar caminhada 1 é muito devagar, caminhada 2 ela é devagar, a 3 é regular, como você caminha normal, a 4 é um pouco mais rápido, 5 é mais rápido ainda, e 6 é correndo, né? Então você pode ir criando, né, esse tipo de, incluindo esse tipo de instrução e mudando esse jogo de caminhada, né? Claro, sempre conhecendo a sua turma e percebendo se é o momento ou não de fazer esse tipo de mudança, né? Uma coisa importante, né, e que entra essa interação e senso de cooperatividade. Isso começa, né, isso eu posso trabalhar nos jogos de desenvolvimento. Eu trouxe essa habilidade, existem várias, mas assim, alguns jogos para pensar nessa interação, né, ou seja, é um trabalho em grupo, né, vamos colocar para trabalhar em equipe, né, então a regra é a mesma para todo mundo, mas assim, é muito importante que você esteja, né, nesses jogos, que você esteja atento, né, no jogo do outro, o que o outro está propondo, respeite a proposta do outro, né, jogue com essa proposta, né, e desenvolva a sua ideia também, sabendo que o outro também vai respeitar, né, o que você propôs. Então, novamente eu trouxe aqui uma ideia de seriam 4 jogos, né, um deles que é o bem comum é quem iniciou o movimento. Né, quem iniciou o movimento é tentar ocultar, né, o jogador que inicia o movimento da plateia, né? Então, assim, um exemplo, coloca em círculo, às vezes, palco e plateia, né? Das duas maneiras, a viola fala para colocar em círculo, mas as duas maneiras funcionam, né? E tem o jogador, né, ele sai da sala, os outros escolhem quem vai ser o líder, sai da sala e ele é chamado de volta, né? Então, ele vai para o centro do círculo, né, e tenta descobrir o iniciador dos movimentos. Então, na questão do círculo, você escolhe, deixa eu explicar melhor, né? Você pega um aluno e tira ele de sala. Ele saiu, os outros alunos vão escolher quem vai iniciar o movimento, né? Então, por isso que eu falo que pode ser no círculo, que é essa ideia da viola, como pode ser palco e plateia, né? Se for uma turma muito grande, o círculo fica ruim. Então, o que você faz? Você pega e divide, né, em times, e esse primeiro time vai para lá, o restante observa, né? Ou, se tiver espaço ou poucos alunos, faz essa opção de círculo. Quem vai iniciar o movimento vai ser a Maria. A Maria está aqui, ela vai iniciar o movimento, né? Todos os outros alunos vão repetir, né? Eles vão fazer aquele mesmo movimento espelhado. A pessoa que está lá fora não sabe que é a Maria, né? Todo mundo, quando já está fazendo o movimento, a pessoa que saiu entra, né? O João estava lá para fora, agora o João entra, ele tem que descobrir, e ele olha, por exemplo, tem 5 alunos fazendo o movimento, ele precisa descobrir quem é a pessoa que está comandando o movimento. Eles precisam ir mudando de movimento, seguindo os movimentos da Maria, e ele vai ter que descobrir, né? Então, assim, a Maria, a ideia é sempre que ela entenda, né, que
Qual que é o objetivo deles, o foco deles como jogadores? Que João não descubra que é a Maria que está guiando o movimento. Então, ela vai ter que jogar com os outros de forma muito clara, né, fazer com que eles entendam, né, como que vai fazer, mudar o movimento, sem que o João descubra. E os outros vão ter que realmente perceber, ficar muito, muito atentos e conseguir fazer quase que simultâneo, né, às vezes até prever aquilo que a Maria já está fazendo, para que o João não descubra. Né? E o João vai estar o oposto, ele vai ter que prestar muita atenção naquele milésimo de segundo em que a Maria fez o movimento antes que os outros começaram a repetir. Né? Esse é um exemplo. Dá para fazer também várias variações com essa mesma ideia. Outro é 3 mudanças. Né? Então, separa a turma em grupos, né? Todos os pares jogam simultaneamente. Os parceiros vão olhando, né, observando, né, o que cada um tá vestindo, tá usando, né? Então, eles se viram de costas e cada um muda 3 coisas, né? Por exemplo, eu tô com o cabelo preso, eu solto o cabelo. Né? Eu tô de brinco, eu tiro um brinco. Eu tenho que mudar 3 coisas em mim e viro de novo. E a pessoa tem que perceber quais foram essas 3 mudanças, né, que eu fiz. E eu tenho que perceber as 3 mudanças que a pessoa fez. Então, é um jogo tanto que eu tenho que observar o outro e também me observar para fazer essas mudanças, né? Uma é a transformação do objeto, eu vou mostrar o vídeo na prática, vou falar dela depois, e o quanto você lembra. Né? Eu vou falar desses 2, a gente tem eles como exemplo nas aulas, eu vou mostrar o videozinho para vocês na sequência. Né? Mas então, assim, isso aqui são exemplos de jogos que a gente pode trabalhar a ideia de interação, senso de cooperatividade, né? Entendimento de regras, né? E principalmente essa coisa do respeito, né? Respeitar o outro, respeitar o colega, o jogo do colega, né? Uma coisa importante, né? Eu trouxe de novo, que é do Huizinga, que a Paula falou dele, né? Na última aula, que é o círculo mágico. Então, isso em todos os jogos, a gente vai estar trabalhando, né? Habilidades, porque o jogo, né? O Huizinga, ele fala, ele é uma vivência simulada, né? Que ele gera experiências significativas e os jogadores levam para o mundo real. Então, ele fala de círculo mágico porque o nosso cérebro, ele não compreende certinho, né, como registro, o que foi real e o que foi ficção quando a gente estava criando. Ele registra a experiência. Então, se num jogo eu estou trabalhando esse senso de cooperatividade, eu sou obrigada a trabalhar isso, eu sou obrigada a trabalhar em parceria com o outro, o meu cérebro está armazenando essa experiência e no momento real, né, onde eu saí da ficção, ele vai entender que é necessário eu trabalhar de forma cooperativa. É importante que eu entenda o outro, que eu respeite o outro. Isso em outras coisas, né? Então, o jogo teatral, ele é interdisciplinar, né? Ele tem essa importância porque ele pode trabalhar todos os conteúdos que você possa imaginar, de geografia, história, matemática, né? E levar isso depois para essas matérias com o entendimento que foi feito de algo muito mais lúdico, né, do que realmente ir lá e ficar estudando a matéria, lendo, relendo, e reescrevendo e fazendo uma conta, né, fez isso num momento de divertimento quase, né. Então isso é muito importante retomar esse ponto de entendimento do jogo, principalmente nesse período de jogo de desenvolvimento, tá? Que é quando a gente quer trabalhar as habilidades. Aqui eu trouxe mais alguns exemplos de jogos, né, que trabalham diferentes habilidades. Então, eu quero trabalhar a reflexão. Vamos trabalhar o espelho, então, né? Então, em duplas, onde um fica sendo A e o outro fica sendo B, as duplas devem jogar em simultâneo, onde A fica na frente do B, né, e o jogador A repete todos os movimentos iniciados por B, né, dos pés à cabeça. Depois inverte, né, vai desde os movimentos mais amplos até expressões faciais, não fica só parado. Então, tem essa coisa de refletir, né, o que é que o outro está fazendo, de ter atenção, de ter essa que eu já falei de respeito, mas também de respeitar a proposta de jogo do outro, comprar, né, essa proposta, né, fazer ela funcionar, e refletir também sobre o meu movimento, né, o que eu estou fazendo, é isso que eu estou fazendo, eu estou franzindo a testa dessa maneira, porque ele está repetindo assim,
né? E isso é muito rápido, né? Aqui eu estou verbalizando, só que esse pensamento para a gente é muito rápido, né? Abrir o meu braço, né? Ou tipo abrir uma perna, mexi os dedos, estralei. Eu fiz o som. Meu colega não consegue fazer. Ele não estrala os dedos, né? Então, tudo isso a gente vai pensando, né? Então, por que eu vou insistir em fazer algo que sai um som se meu colega não consegue fazer, né? Então, vamos mudar de movimento. Começa a ter essa percepção, né? E também o próprio jogador vai também percebendo essa questão do tempo, né? O tempo que eu já tenho que mudar, eu tenho que mudar de movimento. A atenção e parceria, né? Então, o jogo de dublagem, né, em times, o time A escolhe outros jogadores para serem suas vozes, o time B. Né, em conjunto, os dois times definem o onde, quem e o quê. Após definido isso, o time A vai para a área de cena e realiza as ações, enquanto o time B faz as vozes deles sem ser vistos pela plateia. Né, então, tem essa separação, tem essa compra do jogo. Se não tiver essa parceria no jogo, não funciona. O jogo de dublagem só funciona se os jogadores ali estiverem em parceria, né? Então, eu estou sendo o corpo, a pessoa está dizendo, eu tenho que estar muito atenta no que a pessoa que está fazendo a minha voz está falando, para ver se tem um consenso ou não, os outros jogadores também, né? A cena tem que fazer sentido, e então tem que ir comprando esse jogo. Adaptação e criatividade, né? A transformação do objeto, que também eu vou mostrar o vídeo para vocês. Em círculo, né, o primeiro jogador ele modela no ar o seu objeto, utiliza o corpo, né, todos os movimentos, e terminando de modelar, ele passa, né, esse objeto pronto para o jogador do lado, e esse jogador do lado vai pegar esse objeto, né, ele leu o objeto, né, que a gente vai ver depois o videozinho, e ele vai remodelar a partir desse objeto, ele vai transformar em outro objeto e vai passar para o colega e assim em diante. Né? Então, esse jogo é super importante porque além de trabalhar, todos eles estão trabalhando a atenção, porque você tem que estar atento no outro, senão você não consegue fazer o seu, né, sua parte, não tem como ser individual, mas ele também trabalha a criatividade de forma muito, muito mais intensa do que os outros, né? A dublagem também, claro, todos eles trabalham, mas o nível, né, desse é um pouco maior. Então, vamos para a prática, mostrar um pouco desses vídeos que eu falei para vocês. Eu só vou mudar aqui o compartilhamento de tela para mostrar o vídeo. Deixa eu mostrar aqui primeiro. Tendo dúvidas, gente, é só falar. Já está compartilhando? Está aparecendo, Paulinha, para ti? Então, esse jogo é o transformação de objetos. Então, esse é um vídeo da nossa aula, tá? Ele está aqui no YouTube, mas ele está lá na plataforma, ele está como não listado, só quem é nosso aluno pode ver, né? Tem acesso a esse material. Então, assim, o que é, né? Um grupo, né? Fica em círculo, né? O primeiro jogador, ele pega essa substância do espaço, ele modela esse objeto, passa pro do lado, que vai pegar e vai transformar esse objeto, e quando ele chegar no final, ele passa para o jogador do lado, que vai ter que criar um outro objeto, né? Então, vai passando aqui, a gente está vendo que são diferentes faixas etárias, então não tem problema, os jogos, o legal, né, dos jogos teatrais, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, o legal desses jogos é que eles podem ser trabalhados com todas as faixas etárias, não tem, né, esse problema, a gente pode misturar, né, eles... eu vou mostrar agora um outro. Então, ele vai trabalhando essa ideia do movimento, do outro, né? Então, e agora a gente vai falar do quanto você lembra. Deixa eu compartilhar aqui esse trechinho. Ele também está sem o áudio, mas é só para vocês terem realmente uma ideia. O que é esse jogo, né? É ler e ouvir ao mesmo tempo. Então, separado em duplas, enquanto um jogador, né, ele está lendo, o outro está contando uma história, né? E depois, o que acontece, né? O grande barato desse jogo. Você tem que estar prestando atenção na leitura e estar prestando atenção também na história que outra pessoa está contando. Depois, a maneira de avaliação
A pessoa que está lendo vai ter que contar o que ela ouviu, o que foi que ela conseguiu compreender da história que o colega estava contando, e também o que é que estava lendo, que conteúdo que era esse da leitura, né? Deixa eu parar aqui a minha imagem. Gente. E então, assim, tá trabalhando, né, o foco tá no ler e no ouvir ao mesmo tempo. Então, a gente começa a trabalhar essas habilidades, né, de prestar realmente mais atenção, de conseguir concentrar, né, ter essa múltipla atenção, né? Então, tá atento à audição, né, tá atento no lugar, mas a sua leitura tá em outro, né, você consegue tá ligado nesses 2 pontos. Por isso que é muito importante para esse jogo fazer como jogo de aquecimento o ouvindo o ambiente, aquele que eu sugeri antes, que seria uma boa construção. Então, é sempre bom você ter isso em mente também. Esse jogo de aquecimento tem que estar também um pouco relacionado com aquele jogo de desenvolvimento que vem depois. Tá? E como sugestão de jogo final, né, eu também, novamente, colocaria 3. É óbvio, assim, todos eu coloquei vários, mas eu usaria no máximo 1. Né? Então, dependendo da turma, faria uma caminhada no espaço 2, né, que seria se eu já tivesse feito a caminhada no espaço 1, no aquecimento, faria o 2 para encerrar. E tem um que eu acho muito legal, que é o disposição. Funciona para a sala de aula muito bem, porque já prepara para a próxima aula, né? Então, esse jogo de disposição separa a turma inteira em 2 times, um time fica em pé, em linha reta, e os outros times vão para os seus lugares, ficam sentados. A única coisa aqueles que estão em pé vão se deixar ser expostos para aqueles que estão sentados. A única indicação não faça nada, deixe ser observado. Né? Então, você só vai observar, só vai se deixar ser olhado. Isso traz uma calma. Muitos ficam com vergonha, se quiser também, novamente, falar para deixar os olhos fechados, fechem os olhos, não tem problema nenhum, apesar da indicação, né, como eu já falei antes, ser de fazer esses exercícios com os olhos abertos, não vejo problema em deixar no primeiro momento, claro, né, deixar esses olhos fechados, e depois ir abrindo, né, os olhos conforme vai desenvolvendo. E depois você troca os times, né, quem está sentado vai ficar à exposição, quem estava sendo exposto vai sentar. É muito importante ter essa troca. Então, mesmo que você faça exercício por 2 minutos, já é o suficiente para 2 minutos um time, 2 minutos outro time. Mesmo que seja curto, é melhor que você deixe que todos façam o jogo do que ficar mais tempo com um time, né, nessa posição de exposição e não fazer com o outro. Né? Uma grande importância que tem nos jogos é fazer com que todos participem, né? Então, por isso que lá no comecinho da aula eu falei, uma das coisas muito importantes é ter o tempo mínimo, né? O tempo para o mínimo. Então, mesmo que cada jogo desse, eu vou trabalhar 5 minutos só nos jogos iniciais, 10 minutos no desenvolvimento e 2 minutos nos finais, tudo bem. O importante é que eu consiga fazer essa sequência, eu trabalhe a habilidade, né? E não canse os alunos. Isso é uma parte muito importante. Vou encerrando por aqui, agora a Paula começa também a parte dela, vão deixando as dúvidas de vocês, né, e vão escrevendo que a gente vai respondendo no final também. Isso, boa noite, né, boa noite a Valéria, não sei se a Valéria está aí ainda, ao Polo Sedicom, a todos que chegaram agora, né. Relembrando, esse é o curso de especialização, uma pós-graduação EAD, pela FAConect. Eu sou Paula Bittencourt, minha colega Cristiane Martins, e o nosso curso é de jogos teatrais, né? Todo mês a gente dá uma aula ao vivo, aberta, elas ficam gravadas ali no YouTube da FAConect. Então, se não puder assistir toda, se perdeu alguma coisa, o começo, é só acessar lá que vai ficar lá gravado, tá? As aulas anteriores também já estão lá gravadas, né, para todo mundo ter acesso. E continuando a nossa aula de hoje, que é de aplicabilidade dos jogos
segundo a Viola Spolin, o fichário da Viola Spolin. Eu vou abrir aqui o meu slide para vocês. Continuando o que a Cris estava compartilhando com vocês sobre idades, né? Toda essa questão de jogos iniciais e os jogos com as habilidades específicas. Já está indo aí para você? Acho que está. Já. Então, pensando nas habilidades múltiplas, né? Então, jogos que trabalham esses estímulos múltiplos do aluno durante um mesmo jogo, né? Isso também é possível, não precisa, depois, com o tempo, tu pode já trabalhar várias habilidades no mesmo jogo, né? Apesar da multiplicidade de estímulos estar presente em muitos dos jogos, né? Provocando o desenvolvimento de diversas áreas de experiências em vários níveis, de diferentes formas em cada jogador, existe sim alguns jogos que têm como foco a exigência do aluno a uma abertura maior e uma resposta a estímulos mais específicos, né? Então, um dos jogos aqui, só deixa eu mudar aqui para vocês, peraí. Eu vou começar um exemplo de jogos. Aqui a gente tem a conversação em 3 vias. Como a Cris também botou ali ela deu o exemplo no vídeo do jogo em que a pessoa está lendo um jornal e escutando a história de alguém que está contando do seu lado, né, que estimula tanto a leitura quanto a escuta, a memória, a capacidade de síntese também, né, depois ela tem que contar o que ela ouviu, e enfim, vai trabalhando toda essa questão da verbalização das suas ideias, dos seus pensamentos com os alunos. Esse jogo da conversação em 3 vias também explora muitos estímulos, né? Estímulos múltiplos. Então, como que ele funciona? São 2 conversas separadas, né? Um jogador deve falar com o outro enquanto escuta um terceiro jogador falando com ele, né? Então, são 3 jogadores. A gente divide 3 jogadores. A idade, aí você pode adaptar, né, os jogos dependendo da idade dos seus alunos, mas é um jogo que esse jogo eu já trabalhei com diferentes idades, enfim. Então, tu trabalha da seguinte forma: os 3 vão para a cena, é sempre importante ter a ideia da plateia, como a gente sempre ressalta aqui, né, ter sempre plateia, então os 3 vão para a cena. O jogador A, escolhe quem vai ser o jogador A, fica no centro, enquanto o B senta na esquerda e o C na direita, né? O jogador B começa a conversar com o jogador que está no centro. E o jogador C também. Eles conversam, os 2 lados conversam com o jogador que está no centro. O que está no centro vai conversar com o B e vai conversar com o C. Só que essas 2 conversas, elas não podem ter ligação. Então, o jogador A, ele vai estar trabalhando aqui o que eles estavam conversando, aqui com quem que eu estava, o que eu estava conversando aqui com o B, e eu tenho que responder e conversar, e o que eu estava conversando com o C, ao mesmo tempo, né? Conversa um pouco com um, depois um pouco com o outro. Sempre com a relação de que um não existe para o outro, né? Esses 2 da ponta. É importante ressaltar também para os jogadores que estão dos lados, deles não fazerem perguntas muito simples, que gerem a resposta sim ou não, mas sim coisas um pouco mais complexas, que o jogador A tenha que desenvolver um pouco mais o diálogo, né?
Então, esse jogo ele é muito interessante, porque, por exemplo, ele vai desenvolver também essa capacidade da escuta, essa atenção múltipla, porque são 2 focos diferentes, além de ampliar esse repertório verbal do aluno, né, de comunicação. E também a imaginação, imaginária, a criatividade e a cumplicidade entre os dois. Um outro exercício que eu coloco ali também, que seria escrever em 3 vias, que o aluno tem que escrever 3 assuntos diferentes ao mesmo tempo. Então, você pode pedir para eles pegarem uma folha de papel, dividir em 3 colunas, enumerando cada uma das colunas e nomeando o assunto tema de cada coluna. Quando o educador falar o número da coluna, o jogador deve escrever o assunto definido para aquela coluna. Quando o educador falar outro, mudar, né, o jogador deve mudar de coluna sem pausa, mas no fluxo, né? Então, é importante ressaltar, por exemplo, que o jogador não precisa se preocupar em concluir uma frase ou um pensamento, né, quando tiver que mudar. Não, é para trabalhar essa fluidez do pensamento mesmo, né? Então, precisa mudar naquele instante. Assim que o orientador falar para mudar, o aluno deve mudar, né? Isso vai causar, provavelmente, uma ansiedade nos jogadores, né? Principalmente naqueles, assim, que, dependendo da idade, se está começando na escrita, é importante sempre estar destacando que não é isso que está sendo trabalhado no jogo, mas sim deixar os pensamentos e a ação de escrever fluir, né? E então pode causar, sim, uma certa ansiedade nesses mais dedicados à escrita, né? Enfim. Mas a gente tem que estar sempre lembrando que o importante é essa fluidez. Então, para utilizar muito mais a intuição do que a racionalidade. Começar a trabalhar isso também, né? É importante que o aluno ele se sinta livre para criar e que não se preocupe em criar uma boa redação, que não é esse o caso, né? O que importa num jogo como esse, por exemplo, é a capacidade de variar tema. Então, o professor tem que estar muito certo qual é o foco ali, né? Então, é variar de tema de forma muito rápida. E acaba se tornando muito divertido, né? Sem se preocupar com erros ortográficos ou com a caligrafia. Se você percebe que o jogo está muito complicado ou muito simples, como a Cris falou, né? O professor tem que estar aberto para adaptar, aumentando ou diminuindo o número de colunas, se bota 2 colunas só, ou bota mais 4, 5 colunas, ou se diminui o tempo entre uma e outra, e aí vai muito da sensibilidade do professor, né? E a importância da gente incorporar esses jogos na rotina dos alunos, né? Porque, segundo a Viola Spolin, esses jogos, eles ajudam na capacidade crescente do aluno para lidar com uma multiplicidade de fenômenos e para selecionar espontaneamente sua sobrevivência dentro do problema colocado. Deixa eu mudar aqui para vocês. Então, esses foram 2 exemplos de jogos em que as habilidades são múltiplas. Agora, temas muito importantes e que... Boa noite, Aparecida, seja bem-vinda. Jogos muito importantes, agora a gente já começa a trabalhar muito a questão da teatralidade mesmo, da cena, né? Que seria, que a Viola Spolin usa bastante, que seria o que, quem e onde, né? Ela utiliza essas 3 perguntinhas, do onde, quem e o que é uma substituição que a Viola Spolin faz dos termos teatrais mesmo, que seria cenário, personagem e a ação de cena. A Viola Spolin, ela sugere, quando a gente começa a trabalhar o onde, quem e o que, de tirar
a voz, tirar a oralidade, começar a trabalhar primeiro com o corpo, né? Trabalhar com o aluno corporalmente, sem o uso da palavra. Isso é bem importante, começar a trabalhar esses exercícios sem usar a palavra, né? Aí eu vou dar alguns exemplos. E por que a gente começa trabalhando assim sem o uso da voz, né? Que a gente pede, não, vamos tentar fazer a cena só com o corpo, sem usar a palavra. Porque aí o aluno, se o aluno começa a falar muito no jogo, ele quer resolver facilmente com as palavras, né? E não com o intelecto, não começa a usar a inteligência do corpo também, né? Como um corpo expressivo. E o que a gente está falando de jogos teatrais é justamente de que o corpo todo é expressivo, o corpo inteiro fala, né? Então, já começar a trabalhar com os alunos a questão de que o corpo é expressivo, o corpo fala, e tirar um pouco a voz. Então, com isso, ao entrarem na área de jogo, né, os jogadores devem aceitar os riscos sem previsão dos resultados, que compartilhem entre o palco e a plateia. É importante que o professor, ele comece a trabalhar sempre uma coisa de cada vez. Primeiro, um jogo que trabalha o onde, aí depois um jogo que trabalha o quem, e depois um jogo que trabalha o quê. Então, no começo, não usar os três juntos, né? Então, o primeiro jogo aqui que eu trago para vocês é o onde, primeiro trabalhando o onde, né? Construindo um cenário, um ambiente cenário. Como que é esse jogo? Lembrando que no nosso curso, para quem está inscrito e tem curiosidade, quer se inscrever no curso, todos esses jogos, eles são explicados, a gente conversa muito sobre eles, né, em vídeos aulas, e a gente dá exemplos práticos, né, então a gente mostra como que esse exercício é feito na prática. Aqui a gente está dando uma pincelada e mostrando para vocês algumas possibilidades, né, mas no nosso curso a gente, como a Cris mostrou os videozinhos, né, a gente tem videozinhos para cada jogo, né. Então, nesse primeiro exercício, do construindo um ambiente e cenário, a ideia da Viola, o que ela propõe, né, o foco está em mostrar o onde e todos os objetos nesse onde. Então, em grandes times, tu separa a turma em grandes times, cada time deve entrar em acordo sobre um onde, que onde é esse. Então, um time, eles se reúnem, sem o outro ver, define o onde. É um hospital, é um parque de diversão, é uma escola, define um onde. Um dos jogadores do time entra em cena e encontra um objeto imaginário que tenha relação com esse onde, e sai. O segundo entra em cena, entra em contato com o objeto que foi mostrado antes e acrescenta um novo objeto que tem relação com esse onde. E assim sucessivamente, até que todos os jogadores desse grande time tenham entrado em cena. No final do jogo, você abre para a plateia para saber aonde que eles acham que era essa cena, né? É importante, ao definir esse onde, que todos os membros do grupo conheçam o local que pretendem mostrar essa cena, né? Combinando entre eles quais os objetos são comuns nesse espaço. Então, um grupo decidiu que é o hospital. O nosso espaço vai ser o hospital. Então, eles discutem um pouquinho. Tem a maca, tem aonde fica o soro, o que mais que tem nesse ambiente, né? E eles vão discutindo para depois cada um usar esse objeto em cena, né? Um objeto imaginário. Aí o próximo que eu separei para vocês seria o Quem Sou Eu. Vamos ver quem está aí. Oi, Gica, Aline. Boa noite.
Então, um outro jogo que eu separei para vocês como um exemplo de que a gente pode usar essas múltiplas habilidades seria o Quem Sou Eu? Então, é para descobrir o quem, né? Que personagem que é, que figura que é essa. Também separar a turma em grupos, né? Quanto maior o grupo, melhor. Um dos jogadores do grupo, sempre com a plateia, né? Deixa um grupo separado de plateia, aí vai o grupo da vez. Um desse grupo, não da plateia, um desse grupo sai da sala, enquanto os outros definem quem será esse jogador que saiu. Então, quem que ele vai ser? A Maria saiu da sala. O grupo decidiu que a Maria, ela vai ser uma caixa de supermercado, né? Então, depois que o grupo escolheu que a Maria vai ser uma caixa de supermercado, a Maria volta, entra em cena, né? Se coloca no meio da cena, a Maria, onde os outros jogadores também estão, e eles se relacionam teatralmente, começam a se relacionar em cena com a Maria, como se ela fosse o caixa do supermercado, mas sem ela saber. Então, eles podem passar a compra, pode ter o gerente, e eles vão fazendo essa cena até que a Maria vai se ligando que ela, na verdade, é uma caixa de supermercado. E aí ela vai até ela começar a realmente atuar como uma caixa de supermercado. Então, assim, importante, uma das coisas importantes para o educador é que ele ressaltar para os alunos que esse quem, ele seja facilmente reconhecido. Não pode ser uma coisa muito complexa, que é difícil, né? Então, algo assim que você consiga interagir de forma que a pessoa descubra facilmente quem ela é, né? Um guarda de trânsito, enfim, é um jogo muito divertido também da pessoa ter que descobrir quem ela é. A Viola Spolin, ela coloca aqui que a utilização desses jogos que envolvem o quem, né, o personagem, tornará os jogadores mais abertos para uma observação mais ampla de seu próprio mundo. Olha que interessante, né? Quando você começa a trabalhar esse quem, tu já começa a refletir sobre essa profissão, sobre essa pessoa, sobre esse ser que está no mundo, né? Para trabalhar com o que seria o próximo, que é a ação de cena, e não deve ser confundido com o enredo, a história, mas sim as atividades isoladas dos jogadores que auxiliam na definição do quem e do onde. Então, para trabalhar o que, eu trouxe para vocês, botei ali, a parte do todo, né, da profissão. Então, agora a gente começa a trabalhar o que. A gente trabalhou o quem, a gente trabalhou o onde, e agora a gente vai trabalhar o que. Esse jogo, além de trabalhar o senso de pertencimento e de cooperação entre os jogadores, por exemplo, tem como foco fazer com que o jogador se torne parte do todo na atividade profissional. Ou seja, que estabeleça o que junto com o grupo. Então, já começa a trabalhar essa cooperação, né, entre os alunos. Então, nesse jogo, os times escolhem quem serão os primeiros jogadores, né? Esse, em segredo, escolhe uma profissão e inicia a atividade relacionada a essa profissão. Os outros jogadores entram em cena, um de cada vez, e desenvolvem sua atividade estando em relação com a profissão do primeiro jogador que entrou em cena. É importante nesse jogo que todos estejam abertos, né? Então, a escuta tem que estar muito atenta para a proposta colocada pelo primeiro jogador, interagindo com ele, sem querer sobrepor uma outra proposta, né? Sabendo que em algum momento também será o primeiro jogador.
e deverá contar com a mesma cooperatividade dos outros colegas, né, para que o jogo funcione. A gente fala muito de jogar no sim, o sim para o jogo, né, então você tem que estar com a escuta muito atenta para trabalhar junto do coletivo, né. Trabalhar com cada um dos elementos em separado auxilia a compreensão do aluno de qual foco ele deve manter para trabalhar com os elementos essenciais dos jogos teatrais. Como diz a Viola Spolin, manter o foco desperta a energia necessária para jogar. Deixa eu mudar aqui para vocês. Tem o Trocando os Ondes, né? Esse último que eu botei para vocês, o Trocando os Ondes, ele já é um mais complexo. Por quê? Porque ele já trabalha o onde, o quem e o que, tudo junto, ao mesmo tempo, né? Mesmo que esse jogo, esse tipo de jogo, ele busca uma cena mais completa, ainda são jogos que visam trabalhar a cooperação entre os colegas, a comunicação entre eles, o entendimento dos elementos teatrais. Então, não tem necessidade dos jogadores de querer desempenhar papéis ou contar uma história completa durante um jogo, né? E esses elementos, eles podem vir a ser acrescentados depois, caso seja o objetivo do grupo, por exemplo, montar uma peça de teatro. Mas, nesse momento, não é para ser uma cena completa, é só para trabalhar a cooperação, a comunicação e começar a trabalhar esses elementos essenciais para a teatralidade, que seria o onde, o quem e o que, né? O personagem, o cenário e as ações. Então, trocando os ondes. O grupo é dividido, né? A turma é dividida em grupos, cada grupo deve definir o onde, o quem e o que. Então, agora o grupo define esses três pontos. Você pode dar uma folha para cada grupo, ele pode desenhar uma planta baixa desse onde, seria a cena, né, anotando quem vai fazer o que nesse espaço, e onde que está cada coisa nesse espaço. Inclusive apontando para onde cada quem entra e sai de cena. Então, deixar um roteirinho bem elaborado desse espaço, aqui vai ser um parque de diversões, você é a mãe, você vai até ali onde a roda gigante, o filho vai até pegar o algodão doce, o carrinho doce vai ficar aqui no meio. Então, eles fazem toda essa preparação, né? E aí, o objetivo desse jogo, além de comunicar o onde, quem e o que, é de também de deixar claro para a plateia a planta da cena, tá? Então, como um exercício, a plateia vê a planta que eles desenharam, né? A planta baixa da cena. E as diversas possibilidades de uso do palco para a criação da cena. Esse tipo de exercício, ele exige uma complexidade maior dos alunos, tá? Pois além de trabalhar com as habilidades de concentração, de atenção, de cooperatividade, exige também do jogador um entendimento já desses elementos teatrais específicos, além de ter que fazer a construção do cenário de forma imagética, né? Ao mesmo tempo que deve dialogar com uma construção mental do cenário feita por cada colega. Então, por isso que eu botei por último, porque já é um passo mais desenvolvido, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Peraí. É importante também que que a gente não force os jogos ou exija um nível muito alto dos alunos, né? A ponto que eles percam o prazer. Sempre lembrando que os jogos, eles são feitos a partir da liberdade do aluno, né? De querer jogar. Então, o prazer, ele tem que estar sempre ali, né? O divertimento. Então, o professor tem que estar muito atento até que ponto ele aprofunda ou não essa experiência, sabe? Dos jogos. Pensando sempre no divertimento
e no prazer. Deixa eu mudar aqui para vocês. Acho que tem mais um aqui, ó. Aí eu trouxe aqui para finalizar, que a Viola sugere, que eu acho que todo professor, em qualquer área, pode estar usando com os alunos, que é o desenvolvimento da linguagem. Ela traz jogos para trabalhar o desenvolvimento dessas linguagens. Um jogo que eu separei para vocês seria o jogo dos 6 nomes, né? Que também serve como um aquecimento, né? Que a Cris botou lá, uma interação do grupo, enfim. Mas é legal, porque mesmo com os jogos teatrais da Viola Spolin, a gente pode trabalhar a linguagem, né? Ampliar esse vocabulário, a familiaridade, a flexibilidade com as palavras. Então, o jogo ele tem como foco nomear rapidamente 6 objetos com a mesma letra inicial. Então, o jogo é assim: o grupo faz uma roda, fica um jogador no centro da roda, de olhos fechados, enquanto um objeto é passado de mão em mão entre os jogadores que estão na roda. Quando o jogador que está no centro da roda bater palma, quem tiver com o objeto na mão nesse momento que ele bateu palma, deve dizer 6 objetos que iniciam com a letra sugerida pelo jogador que está no centro. Então, 6 objetos, né? Exige um pensamento rápido e começa a trabalhar bem essa familiaridade com as palavras, a flexibilidade, enfim, além de ser divertido, né? Se o jogador não conseguir nomear esses 6, ele troca de lugar e ele vai para o centro. Só completando esse exercício, que ele é muito bom, porque ele funciona muito bem com essa ideia do interdisciplinar. Então, assim, o professor de geografia, por exemplo, consegue colocar a questão de, em vez de ser um nome de objeto com a letra, ser capitais, cidades, estados, fórmulas. Você consegue ir variando ele super para o seu conteúdo da sua disciplina, né? Então, ele não está preso só com a ideia do jogo de teatro, né? Ele está, além de trabalhar essas habilidades, ele também pode ser modificado para trabalhar com essas outras disciplinas, né? Isso. E também tem um que você pode trabalhar fazendo perguntas para o jogador que está no centro, por exemplo, perguntas para todo mundo. Quem gosta de... Me veio esse agora, né? Quem gosta de laranja? E aí troca de cadeira quem gosta de laranja. E o jogador que está no centro tem que conseguir sair do centro e sentar em alguma cadeira vazia, né? Quando tu começa a fazer essas perguntas também, os grupos vão se identificando. Fulano gosta da mesma coisa que eu. Os alunos começam a se conhecer. Isso dá para trabalhar em empresa também, né? Quando trabalhar jogos em empresas, também é muito legal. Um outro jogo que trabalha a linguagem é o jogo da caligrafia. Trabalha também a habilidade de leitura e da escrita. Então, dependendo da idade, tem que pensar bem com isso, né? Ela divide em 3 versões: a caligrafia grande, a caligrafia pequena e a caligrafia cega. Também trabalha a flexibilidade do aluno com as palavras, né? E também pode ser um aquecimento silencioso, como um jogo sensorial. A caligrafia grande, o foco é escrever as palavras tão grande quanto possível, utilizando o quadro, né, a lousa, ou o papel craft, papel pardo, né, grandes, uns papéis grandes. É importante o aluno utilizar o corpo inteiro para escrever, né, essa palavra muito grande. Como que o corpo dele inteiro escreve essa palavra, né? Como que ele utiliza o corpo dele para alcançar esse objetivo. A caligrafia pequena já seria o oposto. O foco está em escrever a palavra muito pequena, o mais pequeno possível, em uma folha de papel, com um lápis de ponta fina, fazendo o mínimo de movimento possível. Isso já concentra muito eles, né? E o jogo de caligrafia cega, que tu escreve de olho fechado, né?
em um papel ou no quadro com os olhos fechados. Nos 3, a avaliação pode ser feita de maneira conjunta, né? Onde o grupo lê o que foi escrito pelo jogador, se ocupar com concordância verbal, acentuação, nada disso, mas sim na capacidade de se expressar do jogador, através de um jogo divertido e criativo, né? Então, já dá para trabalhar, sim, a linguagem a partir dos jogos teatrais. Eu acredito. Finalizou aqui, vou parar. Então, esses foram alguns exemplos de aplicabilidades dos jogos da Viola Spolin, que trabalham múltiplas habilidades, né? Acho que é isso, Cris. Deixa eu... Parei, né? Parou. É muito importante, assim, ter esse pensamento, né? O educador, todos os educadores... É uma proposta base. Então, vai muito de quem está propondo o jogo para o grupo, né? Seja uma sala de aula, uma oficina, conseguir ter essa percepção de como adaptar, ter essa abertura de que pode outras coisas que queira, que acha que faça sentido para aquele grupo, para aquela comunidade, né? Então, trazer elementos que não estão presentes no fichário é muito importante, trazer música, trazer imagens das artes visuais, tudo isso é muito, muito importante e impacta demais os alunos. Né? Como a gente falou, desculpa, Cris, também de trazer, quando trabalhar com música, por exemplo, trazer outras variações, né? Mostrar outras opções de músicas, outras opções de filmes, enfim, de imagens, de figuras, para abrir esse leque de percepção do aluno, né? Sim, às vezes, por exemplo, pegando agora artes visuais, assim, você vai trabalhar com cores, vai misturar essa questão das figuras, esse exercício mesmo da caligrafia, eu já inverti ela em sala de aula, em vez de trabalhar a caligrafia, a letra, a palavra, trabalhar formas, né, formas geométricas, e antes disso ter mostrado o trabalho do Mondrian, né, Pierre Mondrian, então mostrar aquelas formas, aquelas cores. Então, você vê depois aquilo refletido no trabalho, né, desse aluno. E depois, eu vim com outras obras, peguei Tomi Otaki, Tarsila do Amaral, e fiz o mesmo jogo. E como isso mudou, né? Aquele mesmo aluno que antes ficou naquela forma, né, e como isso muda. Então, dá para pegar o mesmo jogo e trocar, colocar naquele assunto que você está trabalhando no momento, né? Às vezes é mudar uma coisa muito pequena. E é tão divertido ver isso quando acontece, né? A turma gosta do jogo, e daí percebe que teve uma mudança, mudou. Nossa, muito parecido com aquele outro jogo que a gente fez semana passada, mas agora, daí o outro vem, não, agora é diferente. Uhum. Não viu que agora a gente não trabalhou letra, a gente trabalhou forma, e daí aquele aluno, como eu trabalhava, os alunos pequenininhos de primeiro ano, eles não sabiam escrever direito, então tinha aquele que conseguia fazer perfeito. Só que daí quando era forma, mudou. Então, aquele que não conseguia fazer a caligrafia, conseguia fazer a forma geométrica muito bem. Então, daí, olha, agora eu consigo. Né? Então, tem essa coisa de também pensar nesses alunos, de como fazer eles se sentirem mais integrados. Então, por isso que conhecer, eu coloquei em primeiro lugar, conhecer para quem você vai aplicar o jogo, ele é fundamental e está em primeiro. Uhum. Não tem como você querer aplicar e ter um bom resultado se você não faz esse dever de casa que é analisar e planejar bem esse jogo e está aberto, né? E assim, cada vez mais, sabe, Cris, eu vou me dando conta que trabalhar com teatro é trabalhar sobre o ser humano, né? O nosso foco de trabalho é o ser humano. Então, quanto mais o arte educador tiver aberto para a escuta das necessidades desses alunos, né? Então, tu dá um jogo.
o que tu vai observar desse jogo que tu deu é o material que tu vai ter para descobrir as nuances de cada aluno, sabe? Então, a partir de tu dá um jogo, observa cada aluno, né, na sua especificidade, e começa a perceber, tu começa a trabalhar essa tua sensibilidade de observação do outro, né, de percepção do aluno. E cada vez que tu aguça esse olhar, vai aguçando esse olhar, que tu dá um jogo, tu já vê que aquele aluno, a resposta dele naquele jogo foi daquele jeito, tu já pega rapidamente qual a lógica, a dinâmica, ou quais as necessidades daquele aluno específico, né? Então, tu já consegue, em cada jogo, trabalhar, adaptar para cada necessidade da turma, conforme os alunos, assim, né? Então, é trabalhar a sensibilidade, a percepção de escuta do outro, né? Sim, a escuta ativa, né? A gente pensar, o jogo teatral, ele, antes mesmo de vir toda essa discussão da pedagogia ativa, ele já é uma ferramenta de pedagogia ativa, porque ele trabalha muito essa questão da escuta e da sensibilidade, né? É quase instintivo, né? A partir do momento que você começa a jogar, você começa a perceber que ou você trabalha isso ou você está fora do jogo, porque não funciona, né? Aquele jogador que insiste em não querer ser cooperativo, de não querer ter atenção voltada para aquele momento presente, não vai funcionar para ele, né? Então, e claro, às vezes pode ter esse aluno e você vai ter que entender como educadora, como trazer ele, né, para o jogo, como tentar transformar, o que faz, coloca ele como líder, papel de liderança, às vezes pode funcionar, às vezes coloca ele só como observação, não, você vem aqui comigo, você agora vai observar, você vai fazer as perguntas, a parte de avaliação das perguntas você vai fazer aqui comigo, né, faz essa mudança com esse aluno que já vai começar a sentir algumas diferenças, né, e por hoje, né, a gente deu esse apanhado geral, tem toda a matéria, tá lá na plataforma, né, tem os outros vídeos explicando. Alunos do curso podem mandar suas dúvidas, né, se quiserem também, ainda ficou dúvida, preciso de mais uma aula, mais alguma coisa, escrevam lá, a gente está super aberto para vocês. Nós temos no nosso cronograma mais três aulas, essa foi a quinta, a gente tem mais 3 aulas online ao vivo, né? A próxima aula vai ser da disciplina de improvisação, né? Jogos de improvisação. Essa disciplina vai ser dividida em 2 aulas online, né? A primeira aula também focada em conceitos e a segunda já realmente nos jogos de improvisação. E a nossa última aula vai ser da disciplina Jogos de Palhaçaria, que vai ser uma aula ministrada pela Paula, que é a especialidade dela, né? Então, contamos com a presença de vocês nas próximas aulas. Dividam, compartilhem esse conteúdo, né? Ele está lá na plataforma da FaConnect. Quer fazer uma pós-graduação? Gostou do assunto? Vem fazer com a gente. Né, o curso pode ser feito de 8 a 12 meses, como tem esse mínimo de 8 meses, por isso que são 8 aulas, é uma aula por mês, né, a gente vai encerrar esse primeiro ciclo de 8 aulas daqui a 3 meses, né, porque é uma aula por mês. Então, qualquer dúvida também, se quiserem, falem no chat. Acho que a Tainá mandou para a maioria, né, tipo, tem um link de inscrição, acho que está lá no começo, para quem está no chat. Quem tiver interesse, querer mais informações, só entrar em contato com a FaConnect. E sejam bem-vindos, seja para o curso, seja para assistir as próximas aulas, né? E se inscrevam no canal da FaConnect, aperte o sininho que vocês vão receber todas as notificações das próximas aulas. É isso, muito obrigada, Cris, muito obrigada, Tainá, que faz aí a transmissão para a gente. Muito obrigada a todos que estiveram aí, uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Agora, a Tainá colocou aqui no chat, para se matricular, acesse, né, oferta.faconnect.com.br. Você escreve um formulário e um consultor da área de vendas entra em contato, né? É só colocar lá que está interessado em fazer o curso de jogos teatrais, né, Lato Sensu, e já vão saber que é o nosso curso. Obrigada, boa noite a todo mundo.